Continuando então, pessoal, a respeito da individualização da pessoa natural. Primeiro a gente viu o sobrenome. Então, primeiro elemento, nome. Quais são os outros dois elementos aqui para a gente individualizar a pessoa natural? Estado e domicílio. O que é o estado, então? O estado é a soma das qualificações daquela pessoa, as qualificações individuais da pessoa na sociedade que geram efeitos jurídicos. Então, basicamente, é o modo particular de existir da pessoa. Aqui, a gente divide em três categorias. O estado individual. O estado individual entra na questão do modo de ser da pessoa e da constituição orgânica dela. Então, é onde a gente vai colocar lá sexo, idade, altura, questão de saúde, por exemplo, para a gente determinar lá se é incapaz ou não, se é relativamente incapaz ou não. Entra aqui no estado individual. Por quê? Isso aqui interfere gera efeitos jurídicos também, esse estado individual da pessoa. Maioridade, menoridade, se é homem, se é mulher, tudo isso entra aqui porque são características orgânicas que geram efeitos jurídicos para a gente. Segundo tipo de estado é o familiar, que é o que indica a condição daquela pessoa dentro da família dela. Então, em relação ao matrimônio, para dizer se é casado, se é solteiro, viúvo, divorciado, e com relação ao parentesco, pai, filho, irmão, porque ambas essas qualificações geram efeitos jurídicos. Na hora lá que a gente vai fazer o inventário, a divisão dos bens de um falecido, a gente tem que saber qual é a condição, qual o estado daquelas pessoas para saber quem tem parentesco, quem não tem, quem tem direito a alguma coisa ou não. E terceiro tipo de estado é o estado político, que é a qualidade da pessoa que advém do indivíduo na sociedade política. Então aqui a gente vai determinar se ele é natural, então dentro do nacional, perdão. Então, se ele é nacional, dentro do nacional, se ele é nato ou naturalizado. E se ele não for nacional, ele é estrangeiro. Então, a gente determina porque isso também interfere nas relações jurídicas. Né? Lá no Constitucional, vocês, não sei se vocês já viram, a questão de o estrangeiro, o nato, naturalizado, o que ele pode fazer, o que ele não pode, se ele pode se candidatar, tá lá no artigo 12 da Constituição Federal. Se o brasileiro naturalizado pode ser presidente da República, por exemplo, tudo isso interfere aqui pra gente. Então, por isso que é importante a gente estabelecer qual é o estado daquela pessoa, estado individual, familiar e o estado político dela também, né? E aí, o estado, ele tem três características. A primeira delas é a indivisibilidade. O que é isso? A gente não consegue dividir esse estado nosso. A gente não consegue ter mais de um estado. Por exemplo, eu não posso ao mesmo tempo ser casada e solteira, ser maior e menor. A gente consegue mudar o nosso estado, mas a gente não consegue ter o mesmo estado ao mesmo tempo. Com exceção, né? Que aqui a gente sabe que eu canso de falar para vocês, direito é de exceção. Qual condição aqui? Pensa aí comigo. Qual condição que nós podemos ter duas ao mesmo tempo? Falei para vocês, a primeira é a condição individual. Você quer saúde, idade, que mais? Se é homem, se é mulher, tudo isso. Aqui a gente não consegue ser dois ao mesmo tempo. Não consigo ter fisicamente 20 anos e constar na minha identidade que eu tenho 40. Não conseguimos. Então, o estado individual não entra nessa exceção. Segundo estado, que é o familiar, eu consigo... aqui se a gente for pensar no direito de família, o pessoal consegue bagunçar ali, né? Mas, em regra, eu não posso ser divorciada e casada ao mesmo tempo.
Eu não posso ser solteira e viúva ao mesmo tempo. E aí, por último, que é o estado político. Aqui que entra a nossa exceção. Por quê? Porque a regra é que eu não posso ser estrangeira e nacional, nata de um país. Mas aqui entra a nossa exceção da dupla cidadania, né? Que aí a dupla nacionalidade, ela constitui uma exceção a essa regra, porque eu posso ter 2 estados ao mesmo tempo, posso ser brasileira e francesa ao mesmo tempo. É uma exceção, mas em regra o estado ele é indivisível. E ele é indisponível também. Eu não posso renunciar àquele estado meu. Ele nasce comigo, eu vou morrer com ele. Por isso também que ele é imprescritível. É um direito nosso e não tem como a gente dispor dele. Não tem como eu falar, não quero mais ter maioridade civil, por exemplo. Não tem como eu dispor desse meu estado. Como eu falei, o que eu posso fazer é alterá-lo. Eu posso mudar alguns estados. De solteira para casada, por exemplo. Certo, gente? Qual que é o terceiro elemento para a gente individualizar a pessoa natural? Domicílio. O que é esse domicílio, professora? O domicílio é onde a pessoa responde pelas suas obrigações. Onde ela responde pelas suas obrigações e onde habitualmente ela exerce ali os seus negócios jurídicos. Então, esse ponto de referência que a gente tem, onde que a gente vai encontrar aquela pessoa para ela responder pelas obrigações dela, é o domicílio. Então, é onde ela habitualmente ela responde pelas obrigações dela. Onde que tá lá no Código Civil? No artigo 70 e 70 do 70 em diante. Vamos abrir ele aí para vocês acompanharem comigo. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Aqui a gente tem 2 elementos nesse conceito aí de domicílio. Primeiro, é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Primeiro, o primeiro elemento é esse objetivo, é onde ela estabelece a residência dela. Então, aqui a gente pensa lá na casa, no local onde ela tá morando. E aí é objetivo, então basta ter ali um imóvel onde ela more. Significa que todo mundo, quem tem mais de uma residência, tem mais de um domicílio, não é regra. Porque às vezes a pessoa tem uma casa ali, tem uma residência e tem uma casa do campo, por exemplo. Aquela casa no campo que ela vai eventualmente, não é lá que ela responde pelas obrigações dela, não será considerado um domicílio. E segundo elemento, que é o subjetivo, que é o ânimo definitivo. Aqui, esse ânimo definitivo é a intenção da pessoa de fixar-se ali de modo permanente. Então, é onde ela vai morar de modo permanente. Por exemplo, se eu moro em Goiânia, tenho residência em Goiânia e fixei de modo permanente. É em Goiânia que eu moro. Mas eu vou reformar minha casa. E aí eu mudo para Anápolis temporariamente, enquanto minha casa de Goiânia está reformando. Nesse caso, eu tenho ânimo definitivo, eu quero morar, é ali que eu estou fixando minha residência em Anápolis? Não, é temporário. Então, em razão disso, meu domicílio continua sendo Goiânia. Certo, gente? E ao mesmo tempo, a pessoa pode ter mais de um domicílio. Não necessariamente o fato de ter mais de uma residência significa que ela vai ter mais de um domicílio, mas há a possibilidade de ter mais de um domicílio. Vamos ler o 7.1? Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Aqui a gente coloca como exemplo alguém que tem emprego em 2 cidades. A pessoa fica durante a semana em uma cidade onde ela trabalha lá e fim de semana ela fica com a família em outra cidade, em outro local.
E aí, então, nesse caso, pode ser considerado, sim, que ela tem 2 domicílios. Então, ela vai responder pelas obrigações dela, independente de qual seja o domicílio ali. 7.2. E se eu tenho um escritório profissional em outro local, em outra cidade? Meu escritório também é considerado meu domicílio profissional. Está lá no 7.2. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Então, se a pessoa tem um escritório em diversas cidades, em 3 cidades, nessas 3 cidades a gente considera que é o domicílio dela. O domicílio profissional dela é nessas 3 cidades, certo? E o caso de ciganos, andarilhos, professora. A pessoa não tem casa, não tem local fixo, então não entra ali no artigo 70 que fala que ela tem residência com ânimo definitivo. O cigano que está constantemente mudando de residência, de local. Nesse caso, onde que é o domicílio dela? Onde que é o domicílio dessa pessoa, desse cigano? Vamos ver o artigo 7.3. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. Então, aqui, um cigano vai ser onde ele estiver. Onde ele estiver vai ser considerado o domicílio dele. Artistas de circo, por exemplo, também, que estão constantemente mudando, onde ele estiver é o domicílio, já que a gente não tem um local específico onde ele teve ânimo definitivo de se estabelecer ali, certo? Que mais? Continuando. Quando a gente fala de domicílio, em regra, o domicílio, ele é voluntário. Você escolhe onde você quer morar, você escolhe onde você quer cumprir com as suas obrigações, onde você quer ser encontrado. Essa é a regra, domicílio voluntário. Mas para algumas pessoas, em razão ali da dependência delas, em razão da função que elas exercem, a gente tem o domicílio necessário e domicílio legal, que está lá no artigo 7.6. São exceções. Então, a regra, domicílio voluntário. Exceção, o artigo 7.6, que estabelece especificamente onde é o domicílio de certas pessoas. Vamos ler ele? Artigo 7.6, gente, do Código Civil. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Lembra lá que o incapaz, ele precisa que alguém o represente. Então, se eu quero ajuizar uma ação contra o incapaz, é melhor que eu encontre já diretamente o seu representante. Então, o domicílio dele é considerado o domicílio do representante dele. Que aqui a gente pode considerar a possibilidade que o incapaz mora numa cidade e o representante mora em outro. No momento em que eu ajuizar uma ação, por exemplo, fizer uma cobrança, eu já vou considerar como domicílio desse incapaz o domicílio do representante dele, certo? E quando a gente fala aqui em domicílio, gente, lá no processo civil gera muitos efeitos. No processo civil, em todas as áreas do direito, gera efeito a gente estabelecer exatamente onde que é o domicílio da pessoa. O que mais? O domicílio do servidor público será o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Então, no lugar lá que ele tomou posse, que ele está exercendo as funções dele, que vai ser considerado o domicílio dele. Próximo. O do militar onde servir e sendo da marinha ou da aeronáutica a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo onde o navio estiver matriculado e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Então, fulano foi preso, morava em Anápolis, veio passear em Goiânia e cometeu um crime aqui, foi preso em Goiânia. Apesar dele ter casa lá em Anápolis, tudo fixado em Anápolis, a partir do momento que ele se torna preso, onde que é o domicílio dele? No local em que ele estiver cumprindo a sentença dele. Certo, gente? Dúvidas? Muita coisa, professora?
Aqui, quando a gente fala dessa individualização da pessoa natural, o que eu quero que vocês pensem? Nas características que a gente coloca, por exemplo, lá no consultório do dentista. No consultório do médico, que a gente chega a primeira vez, o que a secretária faz? Dá uma fichinha pra gente preencher, né? O que a gente preenche na fichinha? Primeiro, nome, que aí o nome a gente vai colocar prenome, sobrenome, depois a gente coloca estado. O que vai colocar? Estado civil, idade, às vezes altura, que mais? Se é homem, se é mulher. E por último, o que a gente preenche lá na ficha? Domicílio, onde que é nossa residência, nossos dados. Então, por essa ficha, preenchendo todos esses dados, o que a gente consegue fazer? Individualizar essa pessoa. Então, é a forma da gente individualizar a pessoa natural para ela ser identificada perante a sociedade. Certo, gente? Então, vamos continuar lá na sala de aula virtual. Qualquer dúvida, vocês vão falando comigo, tá bom? Um abraço a todos!